Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. Gente, no vídeo de hoje, como prometido, eu vou fazer aqui os lidos do mês de agosto. No mês de agosto, eu falei que eu li bastante, mas na verdade eu quis dizer que eu fui uma pessoa constante nas leituras. Como eu passei férias no Espírito Santo, eu acabei levando alguns livros e lendo todos os dias, o que pra mim é muito positivo, porque independente da quantidade de livros lidos, eu me manter constante na leitura, mesmo lendo uma, duas páginas ao dia, eu já fico muito feliz, porque eu não perco esse hábito que eu aprecio tanto. Tem muitas vezes que eu começo a ler um livro, leio rápido, leio em um, dois dias e fico, sei lá, uma semana sem pegar nada, 2 semanas sem pegar nada. Não porque eu estou remoendo a história, simplesmente porque eu perco a vontade completa de ler. E aí, então, se eu consigo me manter constante, é algo muito positivo pra mim. No mês de agosto, eu li ao todo 5 livros de romance e 2 HQs. As HQs eu não vou falar aqui, porque eu preparei um vídeo especial sobre HQs, porque eu gostei muito do primeiro que eu fiz e eu quero manter esse hábito de trazer HQs pra vocês, sempre que eu ler alguma interessante. Mas eu quero fazer um apanhado, sempre que eu ler, sei lá, 5, 6 HQs, eu trago aqui pra vocês um vídeo exclusivo de HQ. Mas eu comecei o mês lendo um livro de bem fora da minha zona de conforto, tá? Que se chama Meu Don Quixote Coreano, que é considerado um healing fiction, uma literatura de cura. Que eu nunca tinha lido nenhum tipo desse na minha vida, então foi meu primeiro contato com esse estilo literário, com esse gênero literário. Foi assim, uma experiência diferente. Eu não vou falar que eu gostei ou não gostei, foi diferente. Bom, aqui a gente vai acompanhar a Jin Sol. Ela é a nossa protagonista, né? Ela trabalhava numa empresa, numa emissora de TV. Ela criava quadros para programas de TV, para essa emissora. Só que ela se sentia muito desvalorizada, ela sentia que as pessoas aproveitavam dela, ela sabia que ela tinha talento e tudo mais. Enfim, coisas acontecem, ela sai desse emprego, não lembro se ela sai ou se ela é mandada embora. Mas, no final das contas, ela sai desse emprego e ela volta a morar com a sua mãe em uma outra cidade, já adulta, né? E aí ela entra naquela crise dos 30, vamos botar assim, que você fica, meu Deus, o que é que eu faço na minha vida agora? Eu perdi meu emprego, tô tendo que voltar a morar com a minha mãe. É um problema, sabe? E aí, quando ela chega nessa cidade dela natal, onde ela cresceu, ela reencontra um amigo chamado Rambin. O pai dele foi muito amigo da Jinsol e de várias outras crianças na época que eles eram do ensino fundamental. A Jin chegou a trabalhar, a estagiar, vamos botar assim, na videolocadora que ele tinha, chamado aqui no livro como Dom Ajuste, né? Era uma espécie assim de, como se ele fosse um paizão pra essa galera, onde ele juntava pra fazer assistir filme, tinha um clube chamado Clube La Mancha de filmes, né? E eles debatiam, era algo bem saudável e bem legal. E esse Dom Ajuste, ele era como se fosse a espécie de Don Quixote, assim, desse grupinho, o mentor, o guia deles. E aí, né, ele desaparece e o Rambin chama a Jin-Sol, que era chamada na época da infância como Sancha, a escudeira de Don Quixote. E ele fala, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar meu pai sumiu, e a videolocadora, né, que é onde ele era dono, tá sendo tomada, e eu preciso achar ele pra gente resolver essas questões, porque tá no nome dele, mas assim, a antiga inquilina faleceu, é um caos. E ela fala que vai ajudar quando ela entra na videolocadora antiga, que já não funciona mais, porque estamos aqui em dias atuais. Então, não existe mais o hábito de usar locadoras. Ela chega lá, ela tem aquele senso de nostalgia muito grande. Ela lembra de como eles brincavam, de como eles debatiam sobre filmes, de como era muito assim incrível essa relação que eles tinham tanto com os alunos ali, né, do Clube La Mancha, esses estudantes que eram muito amigos, quanto com essa relação com o Dom Ajuste, que era o nosso Don Quixote aqui, né? E aí, já que ela está desempregada, ela está sem nada, ela pensa, como é que eu posso fazer para monetizar isso? Como é que eu posso fazer para ser independente fazendo isso? Então ela resolve criar um canal no YouTube chamada Don Quixote Videos, eu acho, não vou lembrar. Ela começa então a postar essa saga para encontrar o Dom Ajuste, ela entrevistando amigos antigos, amigos de faculdade, pessoas que trabalharam com ele, pessoas, enfim, que ele ajudou de alguma forma. E aí vai então em busca de Don Quixote.
Aqui, como o próprio nome diz, né, vai ter referências inúmeras a Don Quixote em tudo, assim, nos nomes, nas obras, né? O Dom Ajuste, ele tinha um sonho de traduzir Don Quixote direto do castelhano para o coreano, porque não existe tradução direta. Bom, eu não sei se hoje em dia existe ou se só aqui no livro não existe. Ele tem várias paixões, assim, várias citações ao longo do livro inteiro sobre quem foi Don Quixote, quem foi o Cervantes e trechos do livro mesmo, né? Cenas icônicas que aconteceram no livro Don Quixote. E como Don Quixote é meu livro favorito, eu resolvi dar uma chance para esse Healing Fiction. Mas como eu falei, foi uma experiência diferente. Eu não tenho o hábito de ler livros leves, vamos botar assim. Eu senti lendo que, tipo, ok, bem legal. As referências são meu livro favorito, legal. Mas não foi, assim, o livro da minha vida. Não é um livro que talvez eu leria novamente. Mas é uma experiência tranquila. Se você estiver com a cabeça cheia, estiver passando por muita coisa chata, é um livro que você lê e fala, ok, bem tranquilo, pra aliviar a mente mesmo, sabe? Eu dei 3 estrelas pra ele justamente por causa disso, porque o livro não é ruim. É só a questão minha com essa conexão, né, com esse Healing Fiction. Eu não sabia o que era Healing Fiction, eu achava que literatura de cura era como se fosse uma espécie de autoajuda, mas não, é só um livro onde você mostra a trajetória de uma pessoa superando algo. Então a Jin Sol aqui, ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema, uma crise existencial, vamos botar assim, e outros personagens aqui também têm, e você vê eles passando e superando isso. Então é como se eles realmente estivessem se curando dessas situações em que eles se encontram. Então, tá aqui o primeiro livro de agosto. O segundo livro de agosto lido foi uma decepção absurda, que eu não sei nem explicar para vocês o que aconteceu aqui, que é A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Esse autor, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Eu não sei de qual ano que foi, não fala na capa, mas quando a gente vê um livro que não é europeu, não é um livro norte-americano, você acaba criando uma expectativa muito grande. Bom, pelo menos eu criei uma expectativa muito grande de ser o livro favoritaço desse ano. Principalmente porque essa edição gráfica aqui, essa capa, cara, é a capa mais linda, porque a câmera talvez não imprime a beleza que é essa capa. Ele é meio brilhante, enfim, vem um marcador lindíssimo. Essa edição é da Estação Liberdade. E aqui, como eu falei, eu criei uma expectativa por ser um vencedor, né, de literatura japonesa, Prêmio Nobel, mas foi uma grande decepção e entrou entre os piores do ano. Aqui a gente vai acompanhar o velho Eguchi. Ele é assim, um idoso já, e ele frequenta uma espécie de bordel, onde nós temos aqui mulheres adormecidas por alguma substância química, algum Boa Noite Cinderela muito intenso, onde elas ficam a noite toda adormecidas. Quando você chega nessa espécie de casa, esse bordel aí, você já está com a mulher adormecida. Por isso que você tem que ligar antes, marcar se você quiser a mesma menina, né? E essas mulheres, elas são puras, elas são virgens, elas são a personificação da pureza. E aqui, o velho Gucci, quando você adormece com essas mulheres, você tem regras na casa. Então, você não pode violar a integridade delas, você pode se deitar, né? Mas isso não impede de você beijar ou tocar. Você só não pode violar o sexo, vamos botar assim, já que todas elas são virgens. E aqui tem uma proposta que é debater, acredito, a questão da masculinidade, principalmente na fase adulta, né? A fase adulta não, a fase da velhice, a perda da masculinidade do homem, a vergonha, né? Não conseguir mostrar que você consegue ter relação, essas coisas, mostra um pouco dessa vergonha que existe. Fala muito do corpo feminino. Eles vendem esse livro dessa forma, que é uma exaltação da beleza feminina, a intimidade, sobre todas essas coisas. Mas o que eu vejo aqui é um velho tarado, tá? É machista, é nojento. Ele fala das cores das partes femininas. Ai, é escura, ou é clara, ou é rosinha, sabe? Isso pra mim é nojento, é patético. Essa questão da velhice, pra mim, é uma pauta interessante de você trabalhar na literatura, até porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, então você trabalhar isso de uma forma mais leve é interessante, mas aqui não, aqui é completamente nojento. E o livro mostra esse velho Eguchi indo nessa casa
umas 3 vezes, tá? Todas elas sem pensar, tipo, no impulso. Ele nunca liga com antecedência pra marcar, é sempre assim, ai, decidi, agora eu vou. E a moça da recepção sempre briga com ele por causa disso. O que nos faz pensar sobre a vergonha que ele sente de estar fazendo isso, mas ainda assim tem o desejo. Foi a minha interpretação, né? Mas enfim, eu estava lendo e eu passava os capítulos e eu falei, gente, por que eu tô lendo isso aqui? Mesmo eu entendendo o que ele queria fazer, eu terminei o livro falando, não tem propósito nenhum, não tem pé nem cabeça esse livro. Eu odiei. Pra mim, assim, é só ele mostrando ele passando a noite nessa casa e sendo um fuxiqueiro. Cara, ele se intromete em tudo. Ele é muito chato. Assim, eu achei muito, muito ruim. É um livro curto, então o sofrimento foi rápido. Eu li ele em 2 dias. Mas eu não sei nem se eu falei direito sobre o que é o livro. Eu só quero falar o quanto eu odiei essa obra. Porque, por exemplo, eu não tenho problema com obras nojentas. Lolita é uma obra nojenta. Lolita é uma obra pesada, sabe? Mas eu lia e eu entendia o propósito dali. O que ele queria criticar, sabe? O que ele queria trazer. Aqui, pra mim, só foi nojento, tá? Então, eu dei 1 estrela sendo legal ainda. Porque, por mim, eu jogava fora esse livro. Enfim, eu fiquei com raiva. Então tá aqui A Casa das Belas Adormecidas. Não leio. Então eu voltei do Espírito Santo, né? E o primeiro livro que eu li depois que eu voltei do Espírito Santo foi Conspirações de Nuvens, da Lídia Fagundes Telles, que eu já gravei um vídeo pra cá. Então eu não vou falar muito sobre ele, né? Aqui a gente tem vários capítulos onde trazem memórias soltas da Lídia, assim, da vida da Lídia. Foi muito interessante ler esse livro, porque eu tinha várias opiniões do que ela fazia, dos posicionamentos políticos, sociais dela, assim, várias, não críticas, mas várias questões, né? Eu tinha dúvidas sobre a questão do racismo e tal, e aqui esclareceu muito. Foi uma leitura muito linda, muito delicada. Vai falar sobre o luto também. Ela perdeu o seu filho, ela perdeu amigos muito próximos, autores, inclusive. Então, assim, se vocês querem saber, eu vou deixar aqui nos cards. Eu nem sei se eu tenho cards. Eu nem sei se preciso bater alguma meta pra ter cards. Mas se eu puder ter cards, eu vou colocar aqui em algum cantinho aqui. O vídeo que eu falo só sobre ele, o meu vlog de leitura, que eu amei mesmo. É um livrinho curto também. E, assim, eu li ele em um dia e foi maravilhoso. Eu amei conhecer um pouquinho mais da Lídia. Foi o último livro dela lançado. Super indico aqui pra vocês. Conspiração de Nuvens, né? Não sei se aparece estourado. O próximo livro que eu li foi o segundo volume da tetralogia napolitana, que é a história do novo sobrenome da Helena Ferrante. Cara, esse livro, o que eu odiei da Casa das Belas Adormecidas, eu amei aqui, tá? Eu favoritei. Eu até falei que A Amiga Genial era um livro, assim, que eu tinha dado 5 estrelas, mas esse aqui eu tive que dar 6. Eu tive que dar 7, sabe? Eu amei muito. Pra quem não sabe, Tetralogia Napolitana conta a história da Lila e da Lenu. Elas eram amigas desde a infância, completamente, assim, unidas com tudo. Em Amiga Genial, a gente acompanha o desaparecimento da Lila, que o nome dela é Rafaela, tá? Rafaela Cerulo. Cerulo? 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 Cerulo, eu acho. É Cerulo. A gente acompanha a Lenu, que é a Helena. O que acontece? A Lila, ela desaparece sem deixar rastro, foto, registro, nada. E seu filho liga então pra Lenu e fala assim: Ei, você viu a minha mãe? Ela desapareceu, ninguém tem notícia dela. Então a Lenu fala: Não, eu não sei, mas quer saber? Eu vou contar a história da vida dela todinha aqui pra vocês e tudo que a gente fez. Então a Amiga Genial começa da infância, conta toda a fase do jardim de infância, ensino fundamental ali, da relação entre as duas. E aqui a gente já tem uma parte mais adolescência e início da fase adulta. Em A Amiga Genial, eu tive um contato diferente com a escrita da Ferrante, porque a Ferrante, nos seus outros livros, ela é muito seca, muito direta, muito grossa, muito sem papas na língua, e eu amo esse estilo dela, assim, mais diretão pra falar as coisas. Só que quando a gente pega a Amiga Genial, a gente vê um jeito mais doce, inclusive, de narrar as histórias, né? Até porque a gente tá falando de infância. Você vê, assim, muitas camadas no que ela tá falando ali, mas sem ser de uma forma agressiva. Então eu falo que existem 2 leitores de Ferrante, os que leem os livros, os romances individuais, e os que leem a tetralogia, porque são muito diferentes, assim, a técnica que ela usa é muito diferente, a forma de narrar a história é muito diferente. Eu gostei muito, né, de acompanhar a infância delas, mas aqui, na história do novo sobrenome, eu não vou ficar dando muito spoiler, porque como é uma tetralogia,
É muito difícil você falar de um segundo volume sem falar do primeiro. Aqui a gente vai acompanhar elas já na adolescência e o início da fase adulta. Os debates vão ser diferentes. Não vai ser mais a questão do estudo ou só de Nápoles. Vai ter a questão de Nápoles, que é uma cidade que é quase um personagem aqui. Quase um personagem em todos os livros da Helena Ferrante, né? Mas aqui agora a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre relações, sobre primeiras vezes, sobre filhos, sobre estudos, sobre faculdade. Aqui são questões muito mais profundas sobre violência, tá? Muita violência, agressão física mesmo, sobre o casamento. Por isso que é a história do novo sobrenome. Gente, eu tô com uma unha pintada só porque eu estava testando um esmalte e agora que eu reparei, vocês acreditam? Ai, que vergonha. Mas enfim, aqui a gente vai falar sobre violência, sobre várias outras questões que pegam as duas, um pouco do afastamento também delas, da reaproximação, dos problemas gerados, assim, das mentiras, sabe? Da maternidade também. É um livro muito pesado, assim, eu achei bem mais pesado que o primeiro, mas eu achei muito, assim, dá pauta para muitos debates. E eu amei a forma que a Ferrante narra aqui. Nossa, eu amei. A questão do estudo é muito bonita que ela traz. É sobre a educação, sobre a nossa formação mesmo. Questões políticas. Então, assim, ela arrasou nesse livro e eu amei muito. Favoritaço, assim, 6, 7, 10 estrelas, tá? Assim, eu sou suspeita pra falar porque a Ferrante é uma das minhas autoras favoritas. Enfim, eu finalizei o mês lendo O Amante, da Marguerite Duras. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Meu primeiro contato com ela. Aqui a gente vai acompanhar, então, uma moça que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que é autobiográfico, um livro biográfico, na verdade. Porque ela não fala um nome, assim. Eu acho que é dela mesmo. Enfim, é um fluxo de consciência sinistro aqui, então para quem tem dificuldade com fluxo de consciência, não indico, tá? Aqui a gente vai acompanhar mais ou menos a história, acredito que seja da própria Marguerite Duras, onde ela vai começar o livro falando sobre o rosto dela, sobre a beleza de um rosto sofrido, né, aquela coisa toda, sobre ela ser uma pessoa bonita, mas o rosto da experiência da vida carregado de pesos e sofrimentos é mais bonito ainda, né? Ela recebe esse elogio de uma outra pessoa. Mas aqui a gente vai acompanhar uma família completamente desestruturada, é uma família complicada, é uma família disfuncional, onde ela vai reagir de uma forma muito diferente, assim, a tudo isso. Ela não é uma pessoa que teme a sua mãe, ela tem muito problema com a sua mãe. A mãe dela tem muitas questões psicológicas, depressão, né? Ela tem muitos problemas, assim, que nada no mundo consegue tirar o peso dessa tristeza e sofrimento que ela tem. E as duas vivem em conflito, assim. Ela tem muito rancor da mãe dela, da forma que a mãe dela lidou com os problemas da vida. Mas ela não teme a mãe dela, mas ela teme absurdamente o irmão dela. Ela acaba citando o irmão dela como um assassino, mas não um assassino de matar pessoas, de cometer crimes, mas um assassino de causar depressão e problemas psicológicos nas pessoas, inclusive na mãe dela. É um tipo diferente de assassino, sabe? Aqui ela vai narrar, então, um encontro que ela tem com um adulto de 20 e poucos anos, 27, eu acho, e ela tinha apenas 15, onde ela pede esse homem para ter relações com ela. Eu vi até um vídeo que ela fala muito sobre como em Lolita tem ali um narrador que mostra que a Dolores tem uma intenção, mas na verdade a gente consegue acompanhar a narrativa que essa intenção não existe. É tudo vozes da cabeça do Humbert, né? Ele tenta convencer a gente que ela teve uma iniciativa, ou que ela fez isso, ou fez aquilo, seduziu. Mas aqui a gente consegue ver que realmente ela foi atrás, ela teve essa iniciativa. Mas cabe uma pessoa adulta dar limites e proteger. Então, esse homem de 27 anos, ao invés de frear ela e falar, não, pelo amor de Deus, ele aceita e eles têm relações, assim, muito intensas. Uma forma quase que, ela narra muitas vezes quase que de vingança pra punir a mãe dela. Esse homem, ele é muito rico e ela é muito pobre, eles vivem, assim, em extrema pobreza. Ele dá comida, ele leva ela pros lugares, ela vive essa vida de luxo / pobreza extrema, né? E aqui tem várias camadas de problemas absurdos, né? Tirando essa relação aí, já é pesadíssimo, mas aqui a gente pode interpretar, por exemplo, a questão de como é normalizado, e o que não deveria ser, homens se relacionarem com mulheres mais novas, com o argumento de que nós amadurecemos muito rápido, o que é falácia, é mentira. Aqui a gente não amadurece rápido, as pessoas que nos dão responsabilidades que a gente não deveria ter, ou se deveria ter, tinha que ser de uma forma igualitária. Por exemplo, você
mulher nasce e já cresce tendo que aprender a lavar vasilha e fazer uma comida. E essa cobrança não vem pra homens, mesmo eles sendo mais velhos. Então a gente tem que apanhar mais da vida, vamos botar assim, nessas questões de casa, domésticas. Ser mulher, fez 14 anos, sei lá, menstruou, já pode ser mãe. É muito problemático, né? Porque isso força a gente a amadurecer. Não que a gente é mais madura naturalmente, biologicamente não muda isso, mas força a gente a amadurecer mais rápido e normalizam essa relação com homens mais velhos. Enfim, é completamente nojento, mas aqui você vê que o sexo é uma coisa até complicada, porque os dois choram, os dois sabem o quão errado é aquilo ali, a família dele não apoia, o pai dele, né, não apoia esse relacionamento que ele tem com essa menina, ele pode ser preso porque ele está cometendo praticamente um crime. É um livro muito sofrido. Se foi realmente, assim, uma biografia dela fiel, ela sofreu muito com uma família completamente desestruturada, assim, sabe? Completamente errada e cheia de traumas, vamos botar assim, cheio de tristezas. Como eu falei, o sexo, eles choravam no ato, os dois. Por mais que esse homem cuidava dela, não deveria nem ter existido a princípio. Como eu falei, o fluxo de consciência aqui é bem intenso. Esse encontro que ela tem com esse homem é muito descritivo até ela chegar a ele, assim, o andar dela, a roupa, o calçado, tudo é muito bem escrito, que é como se fosse uma fotografia, só que em movimento, assim, é um registro em movimento. Chega a ser, assim, bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. Então, assim, eu gostei bastante. Eu achei difícil. Eu acho que eu ainda tenho que absorver algumas coisas. Queria poder conversar sobre esse livro com alguém, para poder ver se eu entendi de verdade o que ela quer falar aqui. E no final, assim, tem umas reviravoltas. Ela volta, né, depois mais velha, para falar sobre outras questões. E é um livro que eu gostei bastante. Eu quero conhecer outras obras dela que não seja tão autobiográficas assim. Eu queria acompanhar algo mais ficcional, vamos botar assim, para ver se eu me adapto a esse fluxo de consciência, sabe? Eu tenho muita dificuldade com fluxo de consciência, por mais que eu entenda, às vezes, a maioria das vezes, eu ainda tenho muita dificuldade, não é algo que vem fácil, sabe? Enfim, tá aqui o último livro que eu li no mês de agosto. E por fim, né, como eu falei, eu não vou falar sobre as HQs, só vou falar o que eu achei mais ou menos. Eu li essas duas HQs, que é A Sala dos Espelhos e A Origem do Mundo, que é da Liv Strömquist. Eu não sei como é que fala o nome dela, é uma autora sueca. Essas HQs, como eu falei, né, no vídeo de recebidos, elas são coloridas, as duas, belíssimas, são bem atuais, então fala sobre Instagram, sobre as questões de uma forma bem nua e crua mesmo, assim, de famosos, inclusive essa aqui na Sala dos Espelhos fala muito sobre alguns famosos e como a gente se compara com eles, né? Por exemplo, a Kylie Jenner lá das Kardashians, essas coisas assim. E como é que os comentários são muito rápidos, é muito intenso as coisas, né? A gente se compara muito. Enfim, eu quero fazer um. Eu gostei bastante das HQs e eu queria juntar com outras que eu pretendo ler esse mês ainda para trazer para vocês um vídeo só sobre HQs, as últimas HQs que eu li assim nesses últimos meses. Nesses últimos meses, de verdade eu indico pra vocês já, mesmo sem falar muito sobre, eu gostei bastante. Enfim, gente, muito obrigada pra quem ficou até o final. Desculpa não ter postado o vídeo anteriormente, né, no meio da semana, mas eu acabei tendo uma espécie de cólica renal aí, passei um pouco de mal, mas estou bem, estou tranquila. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos e assim, até o próximo vídeo. Beijo, vai!